Diretamente aqui dos estúdios do Grupo Arinos de Comunicação, na nossa produção, estamos aqui com o Dr. André Albuquerque na tela, onde nós iremos fazer uma entrevista com ele. Dr. André, que reside em Cuiabá e concedeu a nós a oportunidade de conversar com ele, tirar as dúvidas que você, Rio Clarense, com certeza deve estar tendo nesse exato momento, com relação a tudo isso que vem acontecendo aqui em São José do Rio Claro, o processo eleitoral que aconteceu em 2024, houve repercussões, consequências, e que essas consequências, essas repercussões, estão vindo à tona agora. Então, a parte da coligação Nossa Gente em Primeiro Lugar, representada pelo Dr. André Albuquerque, decidiu falar com a nossa equipe e nós iremos conversar com ele agora. Você vai acompanhar toda essa entrevista. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade dada à nossa equipe, haja vista que nós procuramos entrar em contato com vocês, né, com os representantes da coligação Nossa Gente em Primeiro Lugar, assim como também tentamos o contato com o pessoal que representaria ou representa a coligação O Progresso Não Pode Parar. Vocês prontamente nos atenderam, estamos aqui hoje para essa entrevista que é importante para a população e para a comunidade de São José do Rio Claro. Então, primeiramente, agradecer ao senhor por estar nos atendendo. Eu que agradeço a vocês aí a oportunidade, viu? Bom dia a todos que estão aí ouvindo, a todos vocês aí do estúdio. Primeiramente, até para esclarecer o porquê que antes não se falava do processo, a ação foi distribuída ali no dia 4 de outubro de 2024, dias antes, inclusive, das eleições. O processo ele corria em segredo de justiça, Certo. tá? Então, nós não podíamos dar manifestações em respeito ao sigilo processual. E agora, né, ele já não está mais em segredo de justiça, tanto pelo juízo daí de São José, quando deu a sentença, como agora já em grau de recurso no TRE. Ele é um processo que se tornou público, então todo e qualquer cidadão, todo e qualquer advogado tem direito a acesso e a saber das informações do que está acontecendo na questão envolvendo aí as eleições do ano passado, 2024, São José do Rio Claro. Tá? Então, eu que agradeço aí o espaço e estamos aqui abertos para esclarecer o que será possível ser esclarecido. Perfeito, doutor. Hoje, vale ressaltar, dia 20 de 2 de 2025. Nós temos algumas perguntas aqui, inclusive hoje, na parte da manhã, vimos que vários sites de notícia já vieram à tona com esse caso, publicando este caso, ou seja, é um caso que repercute a nível estadual. Gostaria de perguntar ao senhor o que motivou, no seu ponto de vista, o TRE desarquivar este processo. Vamos lá. O TRE julgou agora no dia 18, né, de fevereiro, que foi nessa semana, ele julgou então o recurso que nós ingressamos contra a decisão, a sentença que o juízo daí de São José do Rio Claro deu lá no final de dezembro, no dia 4, segundo o entendimento dele, não havendo nada a se apurar, e ele então resolve extinguir o processo. Nós recorremos ao TRE com o recurso eleitoral, que veio agora a julgamento no dia 18. Importante também constar que o Ministério Público ele atua nesses processos como fiscal da lei, né, dando pareceres que são muito de suma importância ao processo. E neste recurso no TRE, o Ministério Público Federal Eleitoral, antes do processo ser julgado, também emitiu um parecer, também opinando que a sentença lá do juízo de São José do Rio Claro, ela estava equivocada e merece, né, ser anulada, porque de fato existem elementos e indícios de práticas de crimes eleitorais que precisam ser apurados num processo. Então, esse parecer foi muito importante e ele é levado também para ser analisado em julgamento. Nós tivemos o julgamento agora no dia 18, o relator foi o doutor Luiz Otávio, magistrado, e ele então entende também que o juízo lá de primeiro grau, ele julgou aí de forma prematura e não abriu a investigação de uma ação judicial de investigação eleitoral, quando, na verdade, ele deveria fazer, porque existem, sim, no entendimento dele, e aí, respondendo a sua pergunta, o motivo do TRE, o TRE entende que existe, sim, indícios fortes de cometimento de infração eleitoral durante as eleições lá do ano passado. Então, por esse motivo, o TRE determina, e de forma unânime, o julgamento foi composto por 3, né, julgadores, os 3 acompanhando, em consonância com o parecer do Ministério Público Federal Eleitoral, e determina, então, a anulação dessa sentença e remete o processo para, de novo, o juízo lá de primeira instância abrir o processo e, de fato, o processo caminhar as suas fases, para se, então, ver
e depois sim chegarmos a uma conclusão. Mas o motivo do TRE ter tomado essa decisão é porque eles entenderam, assim como nós, que o juízo agiu aí de forma aí prematura e não contrária às provas dos autos, e aí o TRE vê que existe de fato coisas a serem apuradas. Mas o TRE nesse momento não pode, né, por uma questão de rigor processual, ele não pode adentrar nos méritos. Então ele manda o juízo fazer, entre outras palavras, o dever de casa. Faça primeiro o dever de casa. E por isso dá essa decisão que a gente recebeu com muita alegria, com muito sentimento de justiça pela nossa Corte Eleitoral de Mato Grosso. Anteriormente, o senhor tinha citado que este processo que agora foi desarquivado, ele teria sido dado entrada antes mesmo do resultado das eleições, correto? Eu gostaria de saber do senhor de que forma que o senhor observa essa situação e, inclusive, de que maneira que a parte da coligação Nossa Gente em Primeiro Lugar enxerga a importância desta antecipação que aconteceu no contexto jurídico, de que forma que isso fortalece os argumentos da acusação? O processo, veja bem, ele foi distribuído, né, dois dias antes das eleições, que foi ali no dia 4 de outubro. Então, muito se falou, né, nesse quadro político de que o processo seria aberto como uma forma de vingança por ter o candidato Gilvan perdido as eleições. Ora, o processo foi distribuído com as provas que lá estão quando a eleição estava percorrendo e o jogo estava normal para os dois lados. Nós não tínhamos vencedor A ou B. Então, não foi uma ação protocolada pós as eleições com o intuito de questionar o resultado das eleições. Não, ela foi uma ação protocolada antes das eleições, porque já existia provas fortes de cometimento de crimes eleitorais, né? Entre eles aí o abuso do poder político, econômico, o uso excessivo da mídia e da publicidade em prol do candidato prefeito e hoje reeleito prefeito. Então, nós encaramos isso de maneira muito positiva, essa decisão do TRE, porque concretiza de que a ação ela não foi uma aventura ou uma coisa, inclusive, que foi utilizada equivocadamente pelo magistrado, quando ele deu a sentença, de que nós estaríamos, a coligação Nossa Gente, estaria tentando manipular o resultado das eleições através desse processo. Não, o TRE vem agora e rechaça isso. Nós entramos com esse processo antes das eleições, e isso é importante ser destacado, não se houve ação pós-eleição. Então, os dois candidatos estavam em plena disputa, não se sabia quem iria vencer, né? A diferença, nós sabemos, foi de 321 votos, a diferença de um para outro. Então, foi uma disputa bastante acirrada. Então, a gente encara isso de maneira muito contente, porque, de fato, o processo vai caminhar as suas fases e vai, então, ser analisada as provas que lá estão, né, das irregularidades eleitorais. E é importante frisar isso, que às vezes a população ou outras pessoas tinham essa visão de que a ação seria um mecanismo de tentar discutir, ou de uma vingança, ou de não aceitar a vitória e usar o processo, ou usar o judiciário, como até o magistrado, penso eu, que equivocadamente colocou na sentença, de que estaríamos usando o judiciário para questionar a eleição. Não, ninguém está usando o judiciário. Sim. É um direito que a parte tem e outra. Nós estamos diante de provas fortes de cometimento de ilícito eleitoral, tanto é que nós temos um parecer fiscal da lei, do Ministério Público Eleitoral, nesse sentido, para que se apure e se investigue. Perfeito, entendeu? Perfeito. Doutor, então, compreendida essa questão, né, realmente existem falas, né, de que foi uma possível vingança e tudo mais, então ficou bem claro essa questão, né, de que foi realmente dado entrada nesse processo antes das eleições, já justamente pegando este ponto, considerando agora que o juiz local, ele terá que abrir, ele terá que dar sequência a esse processo. No ponto de vista jurídico e da coligação Nossa Gente em Primeiro Lugar, quais seriam os próximos passos que devemos esperar da acusação e se há possibilidade de, no decorrer do processo, aparecer mais provas ou até mesmo testemunhas a serem incluídas nesse momento ou em momentos futuros no decorrer deste processo? Qual é o ponto de vista do senhor?
Agora o que acontece? O processo ele retorna, então, à primeira instância, né, ao juiz eleitoral da comarca de São José do Rio Claro, Certo. e ele, então, inicia a sua fase inicial que era para ter ocorrido. Então, vai ser oportunizado, inclusive, a outra parte, né, a parte que defende o prefeito, se defender em respeito ao contraditório e ampla defesa. E aí também vem uma questão muito importante, porque o promotor de justiça da comarca de São José do Rio Claro eleitoral também vai ser chamado para participar do processo, e ele, como fiscal da lei, também vai ter direito de dar manifestações, de pedir produção de provas, de pedir eventuais buscas, eventuais levantamentos, ouvir pessoas. Ele vai também atuar no processo, na busca da verdade, coisa que ele não teve nem a oportunidade de fazer em primeira instância, porque o juízo sequer deu a ele, ao promotor de justiça, essa oportunidade quando ele prematuramente sentenciou o processo. Então, o processo começa a andar as suas fases, e sim, durante essas fases, nós chamamos de fases processuais de instrução, vai se haver um momento em que nós, que somos a parte autora, e o Ministério Público também, vai pedir produção de outras provas, né, como, por exemplo, quebra de sigilo bancário, das partes, dos envolvidos, análise de contratos que as pessoas ocultaram. Nós vamos poder pedir essa produção de prova. O Ministério Público também vai poder pedir essa produção de prova. Então, um leque de possibilidades vão acontecer. E vai se chegar depois, mais para frente, vai haver audiência de instrução e julgamento, momento em que, inclusive, o prefeito, vai ser o prefeito Levi e as outras pessoas envolvidas vão ser ouvidos em juízo como partes, testemunhas vão ser arroladas por ambas as partes, tanto por nós, a acusação, como pela defesa, como pelo Ministério Público, vão poder também prestar os esclarecimentos na busca da verdade dos fatos. Então, o leque de possibilidades na busca do deslinde da causa, ele se torna agora amplo com a abertura do processo. Por isso, de suma importância, e aí eu reitero mais uma vez e agradeço o entendimento e a decisão pontual do TRE na pessoa do relator, do juiz, doutor Luiz Otávio. Se não fosse assim, nós estaríamos aí colocando um ponto final numa questão injusta, sem dar essa oportunidade de esclarecer os fatos. Então, muita coisa vai ser produzida ao longo do processo que agora vai se iniciar lá na comarca de São José do Rio Claro, e muita coisa vai vir a aparecer, entendeu? Muito bem, doutor. Perfeito. E é bom a gente deixar claro isso, que o processo ele tem as suas fases e que no decorrer das suas fases coisas novas podem surgir, né? Hoje, doutor, o que tem de provas, o que tem de recursos que a acusação utilizou para então entrar com esse processo e para o TRE entender que este processo precisa sim ser mais investigado? Quais seriam as provas, os autos que a acusação entende como importante para este processo? A gente se baseia na ação, eu e meus outros colegas advogados que cuidamos do processo, a gente se baseia sempre na questão do abuso do poder político, né, e econômico. Um pleito eleitoral, ele sempre exige, entre os princípios da eleição, a igualdade de condições entre os candidatos. Certo. Então, na medida em que nós tivemos conhecimento de que, por exemplo, meios de comunicação, televisão, né, empresa de televisão da cidade, que tem contrato com a prefeitura, né, do atual prefeito reeleito e do prefeito que estava em campanha, começou a fazer um excessivo publicidade ligada à pessoa do prefeito, à gestão dele, e ela mantendo um contrato com a prefeitura, inclusive renovado até para este ano, já de 2025, começa o apresentador, inclusive, desse programa, que inclusive eu posso falar o nome, porque ele é parte do processo, que é o Adenilson Rocha, ele faz o tempo todo menção a atos feitos pelo prefeito, enaltece sempre isso na época de eleição. Então, como é que fica o outro candidato, que aí é o nosso candidato Juvan, que não tem esse poder com relação a esse que tem? A gente desequilibra o pleito. Então, nós temos ali contratos juntados no processo da contratação dessa televisão com o município, tá? Para mostrar a ligação de interesses em a televisão beneficiar o candidato a prefeito. Isso está lá nos autos. E durante o processo vai ser produzido mais coisas, né? Como eu te falei, vai vir quebra de sigilo bancário, nós vamos ver transação envolvendo pessoas,
né? Nós temos também uma outra irregularidade, que foi a contratação de pessoas pela prefeitura em período que é vedado pela Justiça Eleitoral, que é ali os 3 meses antes da eleição. A legislação ela permite apenas você contratar em situações excepcionais, que estão lá esculpidas na lei. Cito, por exemplo, um estado de calamidade, de saúde ou de situação de risco, que não é o caso. Inclusive, uma dessas pessoas contratadas participou de ato de campanha política. Isso tudo está nos autos, não é fala, não é conversas, isso são provas, documentos, atos que estão lá no processo, contratos, né? Então, tudo isso está lá nos autos, tudo isso eu tenho certeza que o TRE, mesmo que ainda nessa fase processual, ele não pode olhar ainda o processo e fazer julgamento de mérito, mas para ele se basear e ele dar essa decisão que deu nessa semana, mandando anular a sentença, e no voto do relator ele cita a existência de indícios, é porque o TRE já olhou e viu que realmente lá tem coisas. Coisas que eu falo são provas, e não apenas ataques ou falácias, como eles costumam dizer, né? Mas sim provas concretas, que envolvem isso, o abuso do poder político e econômico, que desequilibra o peito eleitoral, coloca um candidato em situação de desigualdade do outro. E aí, aquele que tem mais, obviamente, vai ter mais força do que aquele que tem menos. E isso a Justiça Eleitoral não permite que se ocorra no pleito eleitoral. Então, resumidamente, as provas são isso, esse uso da máquina da prefeitura com relação aos meios de comunicação, contratação de servidores e propaganda, excesso de propaganda pessoal, entendeu? Resumidamente, é isso que temos lá. E, lógico, agora nós vamos produzir mais coisas com o processo caminhando, né? Analisando o seu currículo aqui, vasto na área do direito, o seu trabalho notório, e um dos trabalhos que a gente verificou que o senhor foi a parte fundamental, uma peça em que levou adiante toda essa questão, foi o caso da deputada, da senadora Selma Arruda, né? Certo. O senhor poderia explicar mais para a gente como foi a condução desse caso? E já aproveitando, eu gostaria que o senhor, baseado na sua experiência e tendo o êxito no caso da Selma Arruda, na cassação do mandato da Selma Arruda, com a sua experiência, o que o senhor analisa e enxerga com este caso? E o senhor acredita que com quanto tempo, de repente, essa tramitação pode acontecer, haja vista a experiência do senhor? Se isso vai acontecer, e isso é uma opinião que eu quero ouvir, né? E quanto tempo demora costumeiramente esses trâmites de processos como esse? Perfeito. Acredito sim, respondendo a sua pergunta, acredito sim que nós teremos aí, ao final, uma decisão favorável, e não ao candidato Gilvan, mas à população de São José do Rio Claro, porque o que se pede nessa ação não é colocar o candidato Gilvan para ser prefeito, mas sim que se convoque novas eleições, né? Okay. Então, nós teremos outros candidatos. Então, a população, o eleitor vai ter o seu voto respeitado quando nós tivermos essa decisão. E a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, ultimamente, tem agido de forma rápida, muito séria. Nós estamos vendo, inclusive, decisões já em nível de segundo grau das eleições de 2024 em outros municípios em que houve cassação, em que houve suspensão, e nós já estamos vendo recursos serem julgados aqui na Corte. Então, a Justiça Eleitoral está muito rápida, é uma coisa de se louvar e agradecer a velocidade dos trabalhos. Acredito que não será diferente nessa condução desse processo em São José do Rio Claro. Acredito que até o fim deste ano nós teremos já um resultado. Nós estamos em fevereiro, até o fim desse ano nós já teremos um resultado sobre essas questões, inclusive eu já me antecipo até em grau de eventual recurso ao TRE. Eu acredito sim que teremos. E com relação ao caso da ex-senadora Selma Arruda, sim, foi um caso muito importante para a minha carreira pessoal e também para, na época, as eleições que foram de 2018. Nós tínhamos ali também se deparado, também nós distribuímos na época a ação, que também era uma AGE, assim como esta de São José do Rio Claro, e na época foi protocolada também, faltando, eu não me recordo se era uma semana ou 10 dias antes das eleições. Ela foi eleita, ela foi diplomada, ela tomou seu mandato, mas o processo correu, né, aqui perante o TRE, que também agiu
perfeito dentro da lei. E nós tivemos aí, ao longo de pouco mais de um ano, nós tivemos, inclusive, a decisão definitiva no TSE, em Brasília, confirmando a cassação dela, exatamente por ela ter cometido crime eleitoral, que na época ela fez despesas de valores absurdos em período antecipatório ao período que se podia gastar, né? Isso foi provado nos autos e nós tivemos, então, o êxito nessa ação. Esse processo foi muito importante. Nós tivemos depois a eleição suplementar, que hoje quem venceu é o atual senador Carlos Favre, ministro da Agricultura. Foi muito bom para a Justiça de Mato Grosso, foi muito bom para toda a população de Mato Grosso. E, neste processo, eu não vejo diferença, porque este processo de São José do Rio Claro, nós temos também provas aqui documentais, assim como nós tínhamos no processo da época contra a ex-senadora Selma Ruva. Não se trata aqui de acusações por indução ou por suposições. Nós trazemos provas documentais, como contratos, como documentos públicos da prefeitura e outras que serão agora apresentadas no decorrer do processo. Então, eu acredito tranquilo no êxito de que, ao final, seja em primeira instância, estou bastante otimista agora que o magistrado, ao tomar conhecimento do TRE, olhe o processo com outro olhar, com mais devida cautela ao processo. Estou confiante que ele mesmo, no final, vai se convencer de irregularidade cometida ali e dê uma decisão favorável à população de São José do Rio Claro. Mesmo assim, logo em seguida, nós teremos aí o TRE, caso isso não aconteça. Então, estou bastante otimista, bastante confiante, assim como estive na época no processo à frente da cassação da senadora Selma Arruda, de que a justiça vai realmente provar que houve, sim, o abuso de poder político e econômico por parte do candidato Levi, hoje prefeito reeleito Levi, aí em São José do Rio Claro. Perfeito, doutor André. Olha só, eu, Wender Amaral, gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade de tempo mais uma vez, em nome de toda a equipe do Grupo Arinos de Comunicação, que tem como slogan Rio Clarense, assim como você. Então, a gente ouve o senhor falando que seria um processo importante para São José do Rio Claro e o êxito desse processo seria importante para São José do Rio Claro. Nós aqui, como veículo de imprensa, estamos aqui justamente para trazer essa transparência que São José do Rio Claro precisa saber sobre as coisas importantes e um período muito importante para a nossa cidade, haja vista que a nossa cidade depende muito da política. É uma cidade pequena, de pouco menos de 20 mil habitantes, depende muito da política, depende muito de deputados, de recursos. Então, é de extrema importância este assunto, por isso, o interesse do Grupo Arinos de Comunicação em falar com ambas as partes, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação. Perfeito. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, pelo espaço. Estou aberto ao que precisar de dúvida. Como eu te falei, o processo agora ele é público, então a gente está aberto a sempre que vocês precisarem de esclarecimentos, a dar o devido esclarecimento. E sempre frisando isso, não se trata aqui do Gilvan Pessoa, candidato, querendo algo pessoal a ele, mas sim nós estamos aqui defendendo a população de São José do Rio Claro, os eleitores que depositaram os votos, tanto no candidato que se reelegeu, sim, como no candidato que não se elegeu. Eles merecem o respeito, eles merecem a transparência do que aconteceu na cidade, no município, nas eleições. Então, eu que agradeço o espaço e a oportunidade, estamos sempre abertos à disposição para contribuir com o que vocês precisarem. Muito bem, você acompanhou toda essa entrevista com o Dr. André Albuquerque, representante da coligação Nossa Gente em Primeiro Lugar, que concorreu às eleições no ano de 2024, o candidato Gilvan Rodrigues, né? E aí vocês de casa podem estar se perguntando, mas e os advogados da coligação O Progresso Não Pode Parar? Nós deixamos inteiramente à disposição o nosso canal, deixamos inteiramente à disposição o nosso contato, que está aqui embaixo, inclusive, para que se caso alguém quiser entrar em contato conosco para então falar, a gente vai estar ouvindo, conversando e trazendo às claras toda essa situação. Vale a pena ressaltar que nós já tentamos entrar em contato com a equipe do prefeito Levi Ribeiro, que até o momento não tivemos o retorno. Até houve um embaraço com relação à equipe de advogados que irá tomar conta deste caso, a gente ainda não sabe ao certo quem são, mas assim que soubermos, com certeza faremos a nossa parte de entrar em contato. Caso alguém agora queira entrar em contato conosco, o telefone é esse, nós estamos à disposição.